Tá gravando. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Fahrenheit 451. Desse autor que eu vou tentar pronunciar o nome dele, né? Porque eu não assisti aí algum vídeo, tá bom? Da pronúncia dele, tá bom? Eu acabei não assistindo resenhas, tá bom? Então eu não sei pronunciar o nome do autor, que é Way Bradbury. Quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou assistir aí alguns vídeos sobre esse livro, porque pra saber pronunciar o nome desse autor aqui, porque eu não sei, mas enfim, Way Bradbury, assim que fala. Enfim, esse livrozinho aqui, que é uma distopia, né, isso de ficção científica, poderíamos dizer assim. Bom, esse aqui é uma daquelas distopias, tá bom, bem famosas, né? Você tem ali o 1984, que eu estou aqui com ele. Enfim, você tem também o Admirável Mundo Novo, né? Isso que eu não tenho essa edição, mas enfim, é outro clássico. Esse aí eu não li ainda, mas eu pretendo ler muito em breve. E temos também outras distopias ali, tá bom? Que tem uma distopia na Rússia também, eu esqueci o nome, acho que é Nós, eu não lembro. Mas enfim, dentre as distopias mais famosas, o Fahrenheit 451 é uma delas. E digamos que eu li esse livro recentemente, eu terminei já faz mais de uma semana, né? Por aí. E eu me surpreendi, digamos assim. É um livro muito bacana. A ideia dessa distopia aqui, ela surgiu com um conto que foi publicado, creio eu, antes do, né, Fahrenheit 451. E é um conto que eu não li também, mas deve estar em alguma antologia de contos aí do autor. Ele escreveu muitos contos, esse Ray Bradbury. É, ele escreveu também outro livro que muito me interessa, que é As Crônicas Marcianas, né? Também é um livro, se eu não estou enganado, de ficção científica também. Digamos que o ramo dele ali, ficção científica, terror também, ele escreveu alguns contos de terror e tudo mais. Mas, Fernando, do que é que se trata o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury? Esse livro aqui, tá, gente, ele foi publicado ali na década de 50. Tem um filme também muito famoso. Eu acabei assistindo o filme. E aqui, ok, esse livro ele foi escrito ali no momento da Guerra Fria. Então, assim, você tinha aquela disputa, né, dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, você tinha ali o capitalismo de um lado e o socialismo do outro lado. É uma disputa um tanto severa. Isso a gente sabe perfeitamente quem ganhou essa disputa. Então, assim, a história desse livro aqui não é uma história que critique necessariamente a coisa política do momento, nem nada do tipo, até porque não era a grande intenção do autor ao escrever esse livro, tá bem? Ele deixa muito bem claro nas entrevistas ali que ele deu, sobre a intenção mesmo do Fahrenheit 451. As pessoas interpretam esse livro de um jeito um tanto estranho, né? A grande intenção aqui do autor, do Ray Bradbury, era criticar as mídias, né? A influência que as mídias têm na questão de alienar, né, isso, a população. Era, digamos que, a grande interpretação do autor e o que ele queria que as pessoas interpretassem. Mas algumas pessoas, alguns leitores foram muito mais além na interpretação. E até então tudo bem também, né? Porque o livro ele é aberto a interpretações. Mas, enfim, é diferente, tá bom? Do 1984, eu acabei lendo esse livro, acho que ano passado, eu nem sei, mas eu gravei um vídeo do que eu estou lendo a respeito dele. O que é que acontece? A realidade que está aqui, ela é uma realidade muito mais perecível, podemos dizer assim, de acontecer, né? Isso, o Fahrenheit 451 ele não é uma coisa tão distante quanto o 1984, que eu vou fazer resenha muito em breve aqui no canal. Essa realidade aqui, até o próprio autor, o George Orwell, né, isso já falou em algumas entrevistas que, enfim, é uma realidade que ele duvida muito que vai acontecer exatamente o que ele escreveu aqui no livro. Mas ele fala que pode acontecer uma coisa parecida que nem isso aqui. Diferente do Fahrenheit 451. Ao ler esse livro e ao terminar esse livro, você percebe claramente que isso aqui é muito mais fácil de acontecer. Isso aqui é fácil de acontecer hoje em dia. Eu diria até pior do que isso aqui, diferente do 1984. Aliás, coisas que estão nesse livro aqui
digamos que já acontecem hoje em dia aí no século XXI. A questão, por exemplo, da censura aos livros, né? Você vê isso claramente. E o título do livro tá bonito, Fahrenheit 451, é, digamos que a temperatura, né? 451 é a temperatura em que os livros são queimados, né? Que dá ali 233 graus Celsius ou algo do tipo, eu acabei esquecendo. Mas enfim, então é isso. Do que é que se trata a história do Fahrenheit 451? Aqui nós iremos conhecer o personagem Montag, enfim, que é um bombeiro, tá bom? Nessa sociedade aqui, nessa América aqui, os bombeiros eles são pagos para queimar os livros, né? Para incendiar e não para apagar o fogo. Então você tem aqui uma América anti-intelectual, uma América que não preza o conhecimento e que não preza a autorreflexão e a reflexão e o senso crítico. Então as pessoas elas são muito manipuláveis pela mídia, né? Isso pela política mesmo, tá bom? Pelas pessoas que estão na alta posição. E é exatamente isso que o Ray Bradbury quer criticar. A grande crítica dele aqui é isso, né? É essa coisa que quanto mais a mídia cresce, mais você percebe que o senso crítico das pessoas vai acabando, né? Elas se tornam mais alienadas ao que passa, por exemplo, na televisão, ao que passa hoje em dia, né? No caso, na internet, né? Enfim, os programas eles vão ficando mais fúteis em si. E o Montag é um bombeiro que gosta do que faz. Até então ele gosta. Você percebe que ele tá lá, ele queima os livros, ele se sente bem por isso. Até porque aquilo lembra ele muito do que aconteceu, né, na sua infância, né? É uma história com a vela ou algo do tipo. Ele é casado ali com a Mildred. E a Mildred, gente, é uma das personagens mais fúteis aqui da história. Então você olha para esse personagem e você fala, poxa, tá bom? Eu quero ser tudo menos a Mildred. A Mildred é muito fútil, né? Ela fica, sei lá, o dia inteiro na televisão assistindo programas, tá certo? Ela fica, ela antes de dormir, ela precisa tomar pílulas para conseguir dormir, né? E você percebe a influência, né, dos remédios nessa sociedade, os estimulantes, tá? Os remédios que fazem com que esse pessoal durma mesmo, porque senão eles não conseguem dormir, eles estão tão alienados ao que se passa na televisão. Mas enfim, a vida ali dos dois vão passando, tanto a de Mildred quanto a de Montag, e até que chega um momento aqui em que o Montag vai se questionar o porquê de tudo aquilo. Então ele trabalha ali com um grupo de bombeiros, né, que também incendiam um livro. Ele é um dos melhores que fazem isso, né? Chega um momento aqui em que eles vão precisar ali atacar uma casa de uma senhora, né, que está lotada de livros. Tem uma biblioteca enorme, enfim. No caso dessa senhora, você percebe que a coisa vai ser um pouco mais intensa, né? A senhora não quer sair de lá. Então ela acaba morrendo junto com os livros, né? A senhora fala que vai morrer da mesma forma que viveu, ou algo do tipo. Ou seja, ela viveu, né, lendo livros, ela vai morrer queimada com eles. Então é uma cena perturbadora e a partir dali é que surgem as reflexões em Montag, né? Ele pega um livro e leva para casa e ele vai passar noites lendo livros, vai levar mais livros ali para ler e assim vai se passando a história. Até que chega um momento em que a sua esposa também vai questionar o porquê de tudo aquilo. Poxa, né? Porque esses livros eles são proibidos, não pode ler livros. E aí, do nada, ela vai se questionar tanto o porquê tudo aquilo, ela vai ficar muito brava com ele também, por ter digamos que o relacionamento dos dois também é muito superficial. Então, assim, você percebe que eles não se comunicam bem. Tem um momento aqui da história que percebemos claramente isso, que é quando ele pergunta pra ela, né, qual foi o dia que eles se conheceram ou começaram a namorar. Ela fala que não sabe. Então, a partir daí você percebe que é um relacionamento vazio, né? E esse vazio ele vai ficando cada vez pior à medida que o Montag vai descobrindo os livros, porque ele vai se recheando de conhecimento, enquanto ela vai se recheando de futilidades, né? Com a televisão e tudo mais. E aí, gente, tá certo? Ela vai entregar o próprio marido ali ao corpo de bombeiros. Ela vai escrever uma carta ali, uma correspondência, para dizer que o Montag está com livros em casa. E pronto. E aí a última parada aqui dos bombeiros, você percebe que vai ser na casa do Montag. A intenção do Montag aqui na história era, tá certo, acabar com essa sociedade, com essa influência desses bombeiros, né? Ele iria planejar ali um plano com um professor aqui na história, para, digamos que
acabar com essa influência que esses bombeiros estão tendo, com essa manipulação desses bombeiros, né? Em vez de queimar os livros, é bom manter os livros na sociedade. Então essa seria a grande intenção ali dele. Mas esse plano dá todo errado quando quando ele é entregue mesmo pela sua própria esposa, né? E aí vão queimar os livros da casa dele, e ele vai queimar ali, tá certo? O capitão também, que é um personagem aqui irritante na história, ele detesta os livros, ele tem uma experiência com os livros também, o próprio capitão aqui, e ele não quer que ninguém leia. Então a partir daí você já percebe da onde vem todo esse ódio pela literatura, pela influência que a literatura possa ter na sociedade. E são cenas perturbadoras, tá, gente? É sério mesmo. É uma coisa bem assim que você fala, poxa, mas isso aqui não pode acontecer. Mas pode acontecer, né? Você tem casos ali, ano passado mesmo, ano retrasado também, você teve casos de censura de livros aqui no Brasil, né? Então, assim, enquanto você pensa que esse mundo aqui do Fahrenheit 451 não pode acontecer, ele está acontecendo em diversos países nesse momento, né? Você tem ali governos que não querem, tá bom? Os livros espalhados na sociedade, os livros nas bibliotecas, né? E esse é um reflexo que a futilidade, tá bom? Que o ódio ao senso crítico, né? Porque de uma certa forma ou de outra, você acabando com os livros, você está acabando com o conhecimento, né? Você está acabando com a autorreflexão, tá? E tudo mais. E é isso, a partir desse momento aqui na história, eu não vou contar mais nada do que vai acontecer. O que é que vai acontecer com Montag? Tá bom? Como é que ele vai arquitetar o seu plano para conseguir salvar a humanidade da burrice, né? Ou da imbecilidade, né? Qual vai ser o objetivo aqui do Montag? E aí você vai precisar ler o livro, tá certo? E aqui na história você vai acompanhar também outros personagens. Bom, você tem aqui uma outra garota, tá bom? Que é bem diferente da própria Mildred, né? Ela é uma garota mais extrovertida, ela é uma garota mais alegre, ela é uma garota que é mais inteligente, e isso vai atraindo cada vez mais também o próprio Montenegro. Então você vai precisar ler o livro para saber sobre isso. Eu aconselho você assistir o filme também. Tem um filme sobre essa obra, é um filme da década de 60, creio eu acabei assistindo. Tem outro filme também recente, esse eu não assisti porque eu não consegui achar. Mas enfim, é um filme mais recente da HBO. Só que é um filme que tem ali, a crítica não gostou tanto assim desse filme recente não. Mas esse filme antigo é um clássico, é um filme espetacular. Eu assisti, tem cenas maravilhosas mesmo. Mas, ó, assistam o filme e leiam um livro, né? Porque são duas obras que você termina de assistir e eu diria que você tem sensações iguais e parecidas mesmo com a obra. E assim, recomendo muito o filme. Enfim, tem cenas ali, tá bom? Que realmente, a primeira cena do filme, tá bom, gente? É os bombeiros indo ali a atacar uma casa, tá bom? Queimar os livros ali. Você percebe que a produção do filme foi muito bem crítica e severa mesmo com o que é colocado no livro, tá bom? É feito de uma forma bem bacana. Assistam o filme. E leiam o livro também. E é isso. Eu acabei anotando também alguns trechos aqui para compartilhar com vocês sobre essa obra, tá? Vou pausar aqui para. No prefácio desse livro, logo no início, você tem uma descrição bem interessante. Ó. Em 1933, tá? Quando os nazistas queimaram em praça pública livros de escritores intelectuais como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein e Freud, o criador da psicanálise, né, no caso Freud, fez o seguinte comentário a seu amigo Ernest Jones: que progressos estamos fazendo? Na Idade Média, teriam queimado a mim. Hoje em dia, eles se contentam em queimar meus livros. Isso é o que dá, basicamente, né? O desejo, a ambição por poder, né? Faz com que você sacrifique o próprio conhecimento que enriquece a sociedade, né? Que faz ela refletir, né? Sobre a grande intenção, né, do Ray Bradbury, né? Ele fala o seguinte: o que interessa aqui, porém, é frisar a singularidade da distopia de Bradbury, pois enquanto Huxley e Orwell escreveram seus livros sobre o impacto dos regimes totalitários, né, você tem ali o nazismo e o stalinismo, né, Bradbury
percebe o nascimento de uma forma mais sutil de totalitarismo, a indústria cultural, a sociedade de consumo e seu corolário ético, a moral do senso comum. Exatamente isso, né? E você teve várias interpretações de que a grande intenção do próprio autor era criticar o governo autoritário, mas não, era criticar essa questão da indústria, do consumo, de como as pessoas são alienadas pelo que passa na televisão, né? E isso fica mais recorrente aí com programas muito fúteis, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, né? O Big Brother Brasil. Né? Isso nada contra quem assiste, mas você percebe, por exemplo, toda a manipulação que é colocada ali. Né? Bom, as pessoas comentam, sei lá, se uma pessoa solta um pum, aquilo vira notícia mundial. Então essa futilidade da mídia, ela se torna cada vez mais presente. Vou usar outro trecho aqui. Agora sobre o personagem, o capitão aqui na história, tá bom? Aí tem que entender que geralmente quando são pessoas que vão lá e falam vamos acabar com o conhecimento na sociedade, vamos acabar com os livros, são pessoas que estão em alto cargo. Essas pessoas muitas vezes elas já conhecem os livros, elas já leram trocentos livros, né? Esses malfeitores, tá certo? Geralmente eles conhecem os livros. Então eles entendem que aquilo prejudica a sociedade, entre aspas, né? Prejudicam, né? Porque não prejudicam, ao contrário, enriquecem a sociedade. Então assim, o próprio Capitão Beach aqui na história, ele lia trocentos livros. E ele sabia daquilo, a influência que aquilo teria nos outros. Isso é interessante, tá? Beatty é a personagem mais fascinante de Fahrenheit 451, capitão no caso. Como chefe dos bombeiros, ele desempenha o papel de inquisidor morto. Ao mesmo tempo, conhece profundamente aquilo que quer esmagar, sendo capaz de citar Shakespeare de cabeça. Não seria exagerado fazer um paralelo entre essas figuras contraditórias e o grande inquisidor de Os Irmãos Karamazov. No romance de Dostoiévski, Cristo retorna à Terra e é preso pela Igreja Católica Espanhola, porque, segundo o grande inquisidor, sua mensagem de liberdade seria insuportável para o homem. Aí agora vai falar sobre o capitão. Da mesma maneira, o chefe dos bombeiros procura mostrar ao hesitante Montag que os livros são caminho da melancolia e da incerteza. Então você percebe aquela questão de você impor aquilo para a sociedade, né? Os livros trouxeram ali, tá bom? Uma certa, entre aspas, depressão para o chefe, né? Uma certa decepção para o chefe. E ele quer também impor aquilo para a sociedade. Ele quer dizer, ó, os livros também são ruins, ele vai estragar com você. Então, assim, como assim? Tá bom? Você impor algo por experiência própria, podemos dizer assim. Aquilo só prejudicou eu, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com os outros, com as outras pessoas, com as outras sociedades. Isso chega a ser egoísta, intolerante mesmo, tá certo? Isso chega a ser exagerado. Eu falei sobre a questão do Fahrenheit 451 ser ali uma distopia, mas na verdade, segundo aqui o crítico e tudo mais do livro, ele não vai definir o Fahrenheit 451 como uma distopia. Olha que interessante, sob certo aspecto, portanto, Fahrenheit 451 não é uma distopia, mas um romance realista. Interessante, que flagra a dialética demoníaca da sociedade de massas, em que as massas parecem ser títeres das elites, mas na qual as elites só existem em função das massas. Em uma visita ali, tá bom, em que o capitão faz ali para a Mildred e para o Montag, tá certo? Quando ele fica doente, aliás, quando ele finge que está doente, eles vão conversar sobre a censura dos livros e a curiosidade em saber o que está ali nos livros, tá bom? E aí ele vai falar o seguinte para a Mildred e para o Montag, tá bom? O capitão B. Imagine o quadro. O homem do século XIX com seus cavalos, cachorros, carroças, câmera lenta. Depois, no século XX, acelere sua câmera. Livros abreviados, condensações, resumos, tabloides, tudo subordinado às gangues. Ao final emocionante. Aí a Mildred fala. Final emocionante, disse Mildred anuindo com a cabeça. Clássicos reduzidos para se adaptarem a programas de rádio de 15 minutos, depois reduzidos novamente para uma coluna de livros de 2 minutos de leitura, e por fim encerrando-se num dicionário, num verbete de 10 a 12 linhas.
Estou exagerando, é claro. Os dicionários serviam apenas de referência, mas para muitos o Hamlet. Certamente você conhece o título. Montague, provavelmente a senhora ouviu apenas uma vaga menção ao título. Senhora Montague, o Hamlet não passava de um resumo de uma página no livro que proclamava: agora você finalmente pode ler todos os clássicos. Faça como seus vizinhos. Está vendo? Do berço até a faculdade, de volta para o berço. Este foi o padrão intelectual nos últimos 5 séculos ou mais. Ou seja, resumir os livros em, sei lá, páginas, uma página em linhas, e no final das contas os livros só serem lembrados pelos títulos e não pelas ideias que eles trazem. Bom, teve 2 textos ou 2 trechos desse livro que muito me surpreenderam, que eu gostei muito, tá? Tá certo? E eu queria decorar esses textos mesmo. É interessante. Tá? Os bons escritores quase sempre tocam a vida. Os medíocres apenas passam rapidamente a mão sobre ela. Os ruins a estupram e a deixam para as moscas. Entende agora por que os livros são odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. Os que vivem no conforto querem apenas rostos com a cara de lua de cera, sem poros nem pelos, inexpressivos. Estamos vivendo num tempo em que as flores tentam viver de flores e não com a boa chuva e o humus preto. Achei esse texto espetacular. Eu vou falar aqui daqui a pouco outro. Esse texto aqui eu acabei colocando lá no meu Instagram, tá certo? Do Lendo Querendo. Eu acabei compartilhando, escrevendo ali, tá certo? Deu um trabalhinho, mas eu escrevi esse texto, coloquei lá nos stories, tá certo? Então quem me acompanha lá viu esse trechozinho aqui, ó. Interessante. Todos devem deixar algo para trás quando morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa ou parede construída. Um par de sapatos. Ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado de algum modo para que sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, você estará lá. Não importa o que você faça, dizia ele, desde que você transforme alguma coisa do jeito que era antes de você tocá-la em algo que é como você depois que suas mãos passaram por ela. A diferença entre o homem que apenas apara gramados e um verdadeiro jardineiro está no toque, dizia ele. O aparador de grama podia muito bem não ter estado ali. O jardineiro estará lá durante uma vida inteira. O próprio autor, ele detestava a censura, tá bom? E ele deixa isso aqui muito bem claro, tá certo? No final do livro, em um trechozinho, em um pós-fácil, né? No caso, escrito pelo próprio autor, em que ele vai falar o seguinte sobre a questão da censura, tá bom? Olha, mas a ponta do nariz do meu livro, ou dos meus contos ou poemas, é onde seus direitos terminam e os meus imperativos territoriais começam, mandam e comandam. Se os mormons não gostam das minhas peças, eles que escrevam as deles. Se os irlandeses detestam os meus contos passados em Dublin, eles que aluguem máquinas de escrever. Se os professores e os editores das escolas elementares acharem que minhas frases trava-línguas partirão seus dentes de leite, eles que comam bolo rançoso embebido em chá fraco de sua própria produção apóstata. Se os intelectuais chicanos desejarem cortar novamente meu maravilhoso terno sorvete Wonderful Ice Cream Sweet para que tenha um feitio de um terno popular azul, é possível que o cinto se solte e as calças caiam. Então ele estava pouco se laçando para a questão da cintura. Ele não queria que censurasse os livros dele. Se você não gosta do meu livro, não leia. Se você acha que isso aqui, enfim, que faltou isso, ou eu deixei de colocar aquilo, vai lá e escreva o seu livro com suas ideias, apresente, tá certo? Mas não mexa nos meus livros. Esse era o Way Brad Purple, né? E é isso, tá certo? O vídeo de hoje foi isso, bem curto comparado aos outros vídeos. Eu queria fazer um vídeo mais longo, mas não deu, tá certo? Enfim, leiam Fahrenheit 451 ou assistam um filme caso vocês não gostem tanto assim do livro, mas enfim,
Daí o filme também é maravilhoso, esplêndido, muito bom o filme, mas eu recomendo ler o livro, que tem descrições muito melhores, e enfim, tem passagens que você quer se decorar mesmo na mente, de tão bonitas, acerca da literatura e dos livros, e acaba sendo sempre uma justificativa para aqueles que não gostam de ler, tá bom? Você citar ali um texto do Fahrenheit 451. Eu vou terminar esse vídeo, tá certo? Dê o seu joinha, se inscreva no canal, eu vou terminar esse vídeo com uma descrição aqui do livro, bem bacana, que é o final, tá certo? Aqui, ó, o final do prefácio, do pós-fácio aqui do livro. Eu creio que seja o final do pós-fácio, né? Escrito pelo próprio autor. Em suma, não me insultem com decapitações, decepações de dedos ou esvaziamento de pulmões que pretendam fazer minhas obras. Preciso de minha cabeça para rejeitar ou assentir, minha mão para saudar ou fechar em punho, meus pulmões para gritar ou sussurrar. Não irei gentilmente para uma prateleira, eviscerado, para me tornar um não livro. Todos vocês, juízes, voltem para as arquibancadas. Árbitros para os chuveiros. A partida é minha. Eu arremesso, eu arrebato, eu rebato, eu apanho. Eu corro as bases. No poente, ganhei ou perdi. No nascente, saio novamente, fazendo a velha tentativa. E ninguém pode me ajudar, nem mesmo vocês. Escrito pelo próprio autor, tá certo? No final do livro, que fala ali, tá certo? Sobre a questão da liberdade que ele tem, ok? Nos vemos no próximo vídeo e até lá.